Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós estamos estudando nessa semana, a semana 3 do matinal, uma visão geral do encargo central e da presente verdade da restauração do Senhor antes da sua manifestação. E o título da mensagem de hoje é Deus em Cristo edifica-se em nós. Amém. Começa aqui com um texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 14, que diz assim: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederás de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Irmãos, eu acho que todos nós temos um anelo, um desejo, uma busca de edificarmos a casa do Senhor, tá certo? Até então eu estava com um certo conceito de edificar a casa do Senhor. Mas quando Davi se colocou diante de Deus, querendo ter fazer isso, né, edificar a casa de Deus, Deus falou para ele: você não pode edificar a casa para mim. Então, Deus fala conosco a mesma coisa. Esse é o nosso sentimento, edificar uma casa para o Senhor, edificar a igreja. O Senhor olha para nós e fala: você não pode edificar uma casa para mim. Eu tenho que edificar essa casa em você. Então, irmãos, é algo muito profundo. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Até mesmo quando nos achamos exercitando o Espírito e fazendo algo para o Senhor, mesmo assim, com toda a nossa espiritualidade, com toda a nossa bondade, toda a nossa disposição, tudo aquilo que é nosso, nós não podemos edificar a casa do Senhor. Ele quer edificar a casa dele em nós. Amém. Por isso aqui fala, Deus em Cristo edifica-se em nós. Amém. Eu espero que cada um de nós aqui nessa noite tenha essa visão, que nós não podemos nada. Nós não somos nada e nada podemos fazer. O que nós devemos almejar e buscar é a misericórdia do Senhor, para que Ele possa edificar em nós. Aqui ele disse, né, que essa profecia de 2 Samuel fala que nos seus dias se cumprirem e descansarem com seus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente. Por um lado é Salomão, o descendente de Davi. Por outro lado é Cristo, que é o descendente, né, que é o descendente de Davi, é Cristo. Então aqui está falando de Cristo. Essa profecia é que Cristo viria. E é Cristo que edifica. Então, aí vem a pergunta: como eu estou com Cristo? Qual a minha intimidade com Cristo? Qual a minha busca com Cristo? Qual a minha experiência com Cristo? Porque se é Ele que edifica em mim, então eu preciso ver como Ele está em mim. E aí que a gente começa a questionar, né? E a gente vê que nós ainda estamos muito aquém de uma realidade divina, de permitir que Cristo em nós edifique a sua casa. Aqui no matinal diz assim, ó, primeiro eu vou ler o ponto número 1, algarismo romano número 1. Segundo Samuel 7, 14 a 18, é o desvendar de uma profecia por meio de tipologia,
mostrando-nos que precisamos que Deus edifique Cristo na nossa constituição intrínseca, para que todo o nosso ser seja reconstituído com Cristo. Quanto tempo leva em nós para que haja uma reconstituição em nós? Uma reconstituição com Cristo. O que é uma reconstituição? Né, Limberti? Houve um acidente e as pessoas pedem fazer a reconstituição, né, daquele acidente, para que possa descobrir, né, a causa, enfim, tudo isso daí. Então, tem que haver em nós uma reconstituição de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Tudo aquilo que nós adquirimos com o passar do tempo. Isso tudo, nós precisamos que haja em nós uma reconstituição. Começar tudo de novo. Tirar aquilo que não procede do Senhor e acrescentar Cristo na nossa experiência. Para que através disso haja uma edificação. É muito fácil de entender porque muitas pessoas, muitos irmãos, sempre proclamaram, né? Nós somos nós somos para a edificação, nós somos para o corpo de Cristo. E vai por aí afora. E por algumas situações, algumas dificuldades nesse tempo, as pessoas esqueceram dessa fala, dessas promessas. E cada um está agindo de acordo com o seu sentimento, de acordo com o que lhe apraz naquele momento. Cadê o corpo de Cristo? Cadê a edificação da igreja? Cadê o nós somos um? Onde foi parar tudo isso? Então a gente percebe que nenhum de nós está seguro disso. Nós podemos cair nessa cilada a qualquer momento. Hoje nós somos um com os irmãos, nós somos um pela restauração, nós somos um na edificação do corpo de Cristo. De repente, por algum desentendimento eu saio e ainda consigo arrastar alguns comigo. Então, percebe-se que não é nós que edificamos, mas é Cristo que edifica em nós. Se o Senhor estiver em nós, Ele edifica. E Ele edificando, o negócio é sério. Agora, quando depende de nós fazermos alguma coisa, só vai dar errado no final. A letra A diz assim: a edificação orgânica da igreja, como corpo de Cristo, pelo processo de metabolismo espiritual, é na verdade o que Jeová profetizou a Davi, em tipologia. E em 2 Samuel 7, de 12 a 14, somente por meio desse processo que os humanos podem ser transformados em filhos de Deus, e que algo humano, o descendente humano, pode tornar-se divino, os filhos de Deus. Peço que os irmãos abram na página 50, essa parte cinza, eu vou ler. Davi queria edificar a casa de Deus, mas Deus queria que Davi percebesse que ele precisava que Deus edificasse Cristo nele. Irmãos, percebem? Nós também devemos perceber que Deus quer edificar Cristo em nós. Assim, segundo Samuel 7, desvenda uma profecia através de tipologia que nos mostra que não é necessário edificarmos algo para Deus. Simplesmente não somos capazes de o fazer. Não podemos edificar algo para Deus conosco, nem com o nosso conhecimento da Bíblia e teologia. Precisamos que Deus edifique Cristo na nossa constituição intrínseca, a fim de que todo o nosso ser seja reconstituído com Cristo. Como resultado, não apenas mudamos, mas também somos transformados de um tipo de pessoa noutro tipo de pessoa. O capítulo 7 indica simplesmente que Deus não precisa que lhe edifiquemos nada. Nós não somos nada, não temos nada e não podemos fazer nada. Portanto, precisamos que Cristo seja edificado no nosso ser. Agora temos de considerar novamente o que é economia de Deus. A economia de Deus consiste em Deus trabalhar-se no nosso ser em Cristo como a sua corporificação. Através da morte e ressurreição,
Cristo tornou-se o Espírito que dá vida. Agora temos de permitir que Deus trabalhe Cristo como Espírito em cada parte do nosso ser. Amém. Quanto mais Deus faz isso, mais podemos declarar: para mim, viver é Cristo. E estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu acho que melhor explicação do que essa não tem, né? Então, nós nada podemos fazer se nós tivermos a nossa maior boa vontade. Se nós nos reunirmos aqui e decidirmos pintar esse local, vamos fazer uma enquete de que cor vai ser esse local? Não vai dar certo. É melhor que umas 2 pessoas decidam, né? E cheguem aqui na frente: nós vamos pintar de verde. Né? E você fala sim, porque é a melhor coisa que tem a fazer. Porque no seu ver, fala: não, eu acho que ficaria bom tal cor. Então, não vai chegar a lugar nenhum. Quando Cristo é trabalhado em nós, chega uma hora que Cristo está tão constituído em nós, que para nós o viver é Cristo. Quando o viver é Cristo, é Ele quem vive, é Ele quem decide. Então a edificação da igreja é algo sério. Às vezes nos vemos brincando de edificar a igreja. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, pedir que nós tenhamos condição de permitir que esse Cristo trabalhe em nós. Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Era. Ele teve várias falhas, e todas as falhas dele ele pedia perdão. Ele se arrependia cabalmente. Então, não é suficiente ser um homem segundo o coração de Deus. É necessário que você permita que Deus trabalhe em você. Que Deus edifica, que Deus em Cristo edifica em nós. Se edifica em nós. A letra B diz assim: para que haja o edifício de Deus, precisamos receber, digerir e assimilar o Cristo orgânico, pneumático, que é o Espírito que dá vida, como nosso alimento, bebida e sopro espirituais. É necessário que haja um assimilar. Nós precisamos ter um metabolismo divino, espiritual. Um alimento, os alimentos realizam em nós um metabolismo, e nesse metabolismo ele ajuda o quê? Ajuda a manutenção e o crescimento, né? Dos tecidos, das células, e também ajuda a fortalecer as nossas defesas contra as coisas do mal, né? As coisas negativas do nosso corpo. Uma pessoa, quando está doente, a primeira coisa que acontece, ela perde o apetite. E por perder o apetite, a tendência é se agravar. Chega uma hora que já não dá mais para se alimentar, então ela precisa tomar soro, essas coisas, né? Ir para o hospital, se internar, coisa e tal. Por quê? Ela ficou fraca por deixar de digerir os alimentos. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos digerir Cristo, experimentar Cristo. E que horas você precisa fazer isso? Toda hora, né? Existe a alimentação básica, né? Café da manhã, almoço, alguns café à tarde, janta, alguns até comem antes de dormir, entendeu? Está fortalecido, né? Então, agora os alimentos ainda, muitas vezes você não gosta de um determinado alimento e aquele alimento é importante para o seu organismo, né? Tem muitos alimentos importantes para o nosso organismo que tem gente que não gosta, não come. Será que Cristo tem alguma contraindicação? Quando nós comemos de Cristo, Ele é tudo para nós. O Senhor não disse, né? Deus disse para Abraão: eu sou.
Diga que eu sou. Então, aquilo que nós precisamos para o nosso espírito, e nós digerimos Cristo, Ele é aquilo que o nosso espírito precisa. E através disso, de assimilar o Senhor, de buscar o Senhor, de nos alimentar, e ter um tempo de alimentação com o Senhor, isso vai fazer de nós pessoas saudáveis e espirituais. E por sermos saudáveis e espirituais, nós vamos conseguir ter esse Cristo em nós, sendo trabalhado, e aí sim é Ele quem edifica a casa. Davi tinha uma boa vontade. Até no hino que nós cantamos por último, ele preparou, ele não mediu esforços, ele não mediu preço, ele comprou, ele fez, mas ele não pôde edificar. Quem edificou foi o seu filho, Salomão. Então, tudo que nós fizermos, nós devemos pagar um preço para edificar a casa de Deus. Mas mesmo assim, não se engane, não é você. Tem que ser Cristo. Amém. Número 1 da letra B. Quando desfrutamos o Cristo, agora, ao comê-lo, bebê-lo e respirá-lo, ocorre um processo metabólico em nós e Cristo é constituído em nós. Aí chega no versículo de Gálatas, né? Não mais eu, mas Cristo. Quando Paulo, antes dele começar a desfrutar desse Cristo, de se alimentar desse Cristo, ele fazia tudo da sua cabeça e achava que estava correto, quando ele era Saulo ainda, né? Até que um dia ele teve encontro pessoal com o Senhor, e o Senhor trabalhou na vida dele, e por fim ele foi capaz de dizer: para mim o viver é Cristo. Queira nós podermos falar com bastante convicção: para mim o viver é Cristo. E também falarmos: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra quando o Senhor Jesus chegou, tinha uma multidão, ele exclamou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Você chega num grupo de pessoas, você tem coragem de exclamar: quem tem sede, vem a mim e beba. Primeiro vamos perguntar: beber o quê? Mas se você estiver cheio do Espírito, cheio da água, que é o Espírito que dá vida, se você estiver cheio, você vai ter coragem de falar: quem tem sede, venha a mim e beba. Talvez você nem fale, mas as pessoas sentem que você é um manancial de água ali. Aí vão até você para se nutrir ali dessa água, né? Vamos para o ponto 2. Os crentes que foram regenerados em Cristo, com a vida de Deus, são a lavoura de Deus, uma lavoura na nova criação de Deus, para produzir Cristo, a fim de que materiais preciosos sejam gerados para o edifício de Deus. De acordo com a Bíblia, crescimento equivale a edificação. Isso ocorre pelo crescimento da semente divina em nós. Então, uma semente foi plantada em nós. A semente por si só, ela não vai brotar. Dificilmente ela brota. Se nós colocarmos uma semente aqui em cima dessa mesa, ela precisa do quê? De umidade, ela precisa de pressão, o sol, né? Pressionando ela ali também, para que ela possa gerar. Então a semente que foi plantada em nós, ela precisa também de nós como solo. Aquilo que Deus fez na criação do homem, fazendo o homem com mente, vontade, emoção, e também a consciência, que é parte do Espírito, isso aí é o coração espiritual. Nós temos 2 corações, né? Aquele que bombeia o sangue, que é físico, e nós temos o coração espiritual, que é a alma com mais uma parte principal do espírito, que é ali a consciência. Então o coração espiritual é a mente, a vontade, a emoção e mais a consciência. Então a semente divina, ela precisa desse solo, para que ela possa germinar. Agora, se a minha mente está poluída, se a minha vontade está deturpada, a minha emoção está vacilante, e eu não tenho comunhão com o Senhor, a minha consciência não me acusa de nenhuma coisa errada, essa semente que foi plantada em mim, ela não germina.
ela precisa germinar num solo adequado. Deus nos deu esse solo, só que nós precisamos trabalhar. Deus não colocou Adão lá no jardim e mandou ele trabalhar a terra? Então nós precisamos trabalhar esse solo nosso, que é a nossa mente, vontade e a emoção. E também a nossa consciência. Dessa maneira, na letra B diz assim, Efésios 3,17, revela que o Deus triuno entrou em nós para fazer uma obra de edificação, tendo Ele mesmo como o elemento e algo de nós como o material. Isso é ilustrado na parábola do semeador em Mateus 13. Então nós vemos lá, o Senhor semeia a si mesmo como a semente da vida no coração do homem, o solo, para que ele cresça e viva neles e seja expressado a partir deles. Irmãos, leiam o número 2, por favor. Número 3. Amém. Amém. Então, os irmãos percebem, né, que nós somos um solo e essa semente, que é a semente divina, ela precisa germinar nesse solo. Se você colocar uma semente num lugar pedregoso, arenoso, e não foi trabalhado aquele solo ali, não vai germinar nada. Então, por isso, esse solo que o Senhor deu para nós, que é a nossa alma, né? Também o nosso espírito, é para ser trabalhado. Nós estamos aqui para permitir que o Senhor trabalhe um pouco mais esse solo, né? E nós devemos permitir que o Senhor possa ter acesso. E cada parte do nosso ser, o irmão, quando deu a mensagem, falou assim, a mente, a vontade, a emoção e a consciência é como se fosse uma casa de 4 cômodos. Então, você tem que permitir que o Senhor possa entrar em cada um deles. Quando eu te convido, Limberto, para ir na minha casa, você fica ali na sala, né? Na cozinha, talvez a gente tome um café junto ali. Mas se eu te convidar para ir no meu quarto, você vai ficar meio sem graça. Mas o que eu vou fazer no quarto? Certo? Vem aqui conhecer o banheiro, mas o que vai mudar você conhecer o banheiro? A menos que você tenha necessidade de ir até o banheiro. Mas normalmente a gente fica ali na sala, na cozinha, né? Mas nós somos uma casa de 4 cômodos. E nós devemos permitir que o Senhor possa entrar em cada um deles. Entrar na nossa alma, que é na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção, também na nossa consciência. Esse é o coração espiritual. Às vezes nós permitimos que o Senhor entre em algum cômodo aí e restringimos o Senhor em outro cômodo. É aquele quarto trancado, né? Fica trancado. É um segredo ali. É trancado. Irmãos, nós precisamos nos abrir para o Senhor. Isso é um trabalho árduo, né? Que o Senhor tem para conosco e muito mais nós para permitir que o Senhor faça. Por quê? Porque o tempo vai passando, né? Quanto tempo já de vida da igreja nós temos? E quanto de produção houve em nós? Quanto de progresso houve em nós? Eu falo por mim. Quanto de progresso houve em cada um de nós? Diante de uma palavra tão séria, né? Tão forte. O número 4 diz assim, ó. Nosso ritmo de crescimento em vida não depende da semente divina, mas de quantos nutrientes fornecemos a essa semente. Quanto mais nutrientes fornecermos, mais rápido a semente crescerá e mais florescerá. Se permanecermos na nossa alma, no nosso homem natural, não haverá nutrientes para o crescimento da semente divina. Mas se formos fortalecidos no nosso homem interior e dermos atenção ao nosso espírito,
e o exercitarmos, os nutrientes serão supridos e Cristo habitará no nosso coração. Amém. Irmãos, se queremos ter o Senhor como a semente da vida crescendo em nós, para ser o nosso desfrute pleno, temos de nos abrir ao Senhor absolutamente e cooperar com Ele para lidar totalmente com o nosso coração. Por um lado, Deus nos fortalece com Ele mesmo, como elemento, e por outro, nós fornecemos os nutrientes por meio desses dois. Deus em Cristo leva a cabo a sua edificação intrínseca e edificação da sua casa em todo o nosso ser. Eu acho que é hora de nós nos abrirmos ao Senhor, né? Deixarmos a preguiça de lado, deixarmos os comprometimentos que temos fora do Senhor e nos dedicar mais à palavra do Senhor também, né? O Senhor tem aberto, né, essa palavra para nós. Ponto 3. A oração do apóstolo em Efésios 3 revela que para o cumprimento da economia eterna de Deus, precisamos que o Pai, segundo a riqueza da sua glória, nos fortaleça com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, para que Cristo edifique a si mesmo no nosso coração, ocupando todo o nosso ser para sermos enchidos até a plenitude de Deus. Ele quer nos encher até a plenitude de Deus. Quando Eliseu, né, estava colocando ali azeite, né, a viúva ali estava numa condição difícil, pediu para o filho trazer as vasilhas e não tinha nada, aí começou a encher, aí ela falou, dá mais vasilha. Não, acabou as vasilhas. Estava cheio tudo, né? Quando encheu tudo, aí cessou o azeite. Então, hoje, o nosso ser, ele é um recipiente que está aberto, né? E muitas vezes nós deixamos a tampa fechada, a tampa em cima, e nós não permitimos que o azeite venha e tome conta de todo o nosso ser. Então, vamos tirar a tampa e deixar que o fluir da vida possa nos encher. E dessa maneira, essa é a maneira de edificar a casa de Deus. Então, você é da restauração? O Senhor está restaurando a vida da igreja em você? Eu sou pela restauração, eu sou pela vida da igreja. Eu quero edificar a casa de Deus. A edificação começa em você mesmo. É através de você, é permitindo que Deus edifique você. Edifique Cristo em você. Cristo deseja ocupar cada espaço do nosso coração. A palavra habitar é katoikel, em grego, que basicamente significa estabelecer-se numa moradia, fazer morada. Então, o Senhor quer fazer morada, né? Nós não podemos permitir que o Senhor seja um visitante. Ele vem, nós nos despedimos, ele vai embora, e depois ele vem outro dia. Não, ele quer fazer morada em nós. Número 2. Eu estou no número 2 do ponto 3 do algarismo romano. Número 2, no meio da página. À medida que Cristo habita profundamente no nosso coração, somos arraigados em amor pela lavoura de Deus e alicerçados em amor pelo edifício de Deus. Somos lavoura, por um lado, e somos edifício de Deus, por outro lado. Vamos um pouquinho mais para frente, o ponto de número 4. Irmãos, leiam, por favor, o ponto número 4. Cristo habitar no nosso coração, nos faz conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Amém. A fim de sermos enchidos até toda a plenitude de Deus triuno, para a sua expressão coletiva, sua glorificação. Amém. Até sermos enchidos até toda a plenitude do Deus triuno, para sua expressão coletiva, sua glorificação. Com certeza, né, nós vamos expressar aquilo que nós mais temos.
Se eu tenho pouco de Cristo e tenho muito de mim mesmo, o que vai aparecer é o que é de mim mesmo. Tá? Então, por isso que nós devemos permitir que o Senhor possa ter misericórdia de nós para sermos enchidos até toda a plenitude do Deus triuno, para que a expressão coletiva seja essa sua glorificação, né? Nós somos glorificados. O Senhor disse, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. E também no outro versículo fala que ele me invocará e eu o glorificarei. Lembram daquele versículo? Ele nos glorifica, eu não lembro agora, é em Salmos. Eu vou lembrar depois. Bom, vamos ler o número 4, Algarismo Romano 4. Se compreendermos que Deus seja trabalhar-se no seu povo escolhido, a meta da nossa obra será ministrar aos outros o Deus edificador, e edificado para que o Deus triuno edifique a si mesmo neles. Amém. Vamos lá na página 56, na parte cinza. Página 56. Uma pessoa pode ser segundo o coração de Deus, mas ainda estar vazia, não tendo Deus trabalhado no seu coração. Em 2 Samuel 7, Deus parece dizer: Davi, você é um homem segundo o meu coração, mas você precisa que eu seja trabalhado no seu coração. Você precisa que eu seja edificado no seu ser, e você precisa tornar-se eu em vida e natureza. Não é adequado que você seja segundo o meu coração. Você tem de ser capaz de dizer: para mim, viver é Deus. A queda de Davi ilustra o fato de que, mesmo que sejamos uma pessoa segundo Deus, se não tivermos Deus trabalhado em nós, não somos melhor do que os outros. Se percebermos que Deus deseja trabalhar-se no seu povo escolhido, e se percebermos que isso é tudo o que precisamos, então a meta da nossa obra será ministrar Cristo aos outros, a fim de que o Deus triuno se edifique no seu ser. Aleluia. Irmãos, na letra C, precisamos praticar uma coisa: ministrar o Deus triuno processado e consumado aos outros, para que ele edifique a si mesmo no homem interior deles. Precisamos orar para que o Senhor nos ensine a trabalhar dessa maneira. Amém. Despertar-nos, né, na oração. Eu tenho orado, né, o Senhor tem me dado graça de orar pela manhã e pedir, Senhor, agradecer por um lado e pedir, obrigado pela sua presença. Amém. E também pedir, Senhor, que a tua presença vá comigo. Como disse Moisés, né? Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Então, devemos aprender a pedir coisas que o Senhor quer te dar. Quantas vezes pedimos coisas que o Senhor não quer te dar? Pedimos, né? Oh, Senhor, aquilo, lembra daquilo? E passa a vida inteira pedindo. E mesmo a gente tendo certeza que Ele não quer dar, a gente continua pedindo. Então vamos aprender a pedir aquilo que o Senhor quer dar. Amém. Será que Ele não quer dar a presença dEle para nós? Amém. Ele quer. Vamos pedir que a presença dEle vá conosco onde quer que a gente vá. Amém. Letra D. Quando edificamos a igreja com Deus triuno, processado e consumado, na verdade não somos nós que estamos edificando. Antes, Deus está edificando por meio de nós, usando-nos para se dispensar e transmitir aos outros. Irmãos, nós não passamos de um vaso de barro. O tesouro está dentro do vaso. Certa vez um rei queria colocar uma pessoa para dar continuidade ao seu reinado ali. Então ele chamou algumas pessoas se candidataram ali, aí ele deu para cada uma um copo cheio de água e falou: você, um por vez, vai passar em volta do palácio com esse copo de água. E depois a gente vai ver. Aí foram todos. Quando voltou, ele perguntou para aquele lá: Rodrigo, você saiu com o copo de água. O que você viu nessa sua caminhada?
Rodrigo fala, eu vi as árvores, eu vi as aves cantando, eu vi o gramado bonito. Vai falando. Então tá bom, pode ficar aí mesmo. Aí o Caio também saiu e tal. E você, Caio, o que você viu? Eu vi um lago muito bonito ali, eu vi os peixes, né? Foi falando tudo que viu. E ninguém chegou no objetivo. Depois pegou um jovenzinho, uma criança ainda, falou, o que você viu quando você caminhava em volta do palácio? Falou, me perdoe, mas eu não consegui ver nada. Eu estava cuidando muito daquele copo para não deixar cair aquela água. Falou, é você então. Ele foi o escolhido. Por quê? Ele teve uma incumbência, você vai percorrer segurando esse copo de água. Então ele foi preocupado com aquilo. Né? Foi preocupado, cuidando daquilo. Ele não se distraiu com nada. Então, quando o Senhor dá um comissionamento para nós, irmãos, vamos focar naquilo. Amém. Né? Focar naquele comissionamento e não deixar que a nossa mente nos desvie, nos distraia por aí. É muito fácil. Nos dias atuais, o que há de distração é brincadeira. Muita distração, muita mesmo. Bom, os irmãos sabem, né, que a distração está demais mesmo. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Vamos na página 48, na letra G. Na restauração do Senhor, a nossa obra deve ser parte dessa constituição mútua. Se a nossa obra não estiver relacionada com essa constituição mútua, que é Deus e nós, né, nós com Deus, aos olhos de Deus a nossa obra será como madeira, feno e palha. Se a nossa obra for parte dessa constituição mútua, Deus a considerará como ouro, prata e pedras preciosas, que se consumará na Nova Jerusalém. Com que nós estamos edificando? O texto, né, fala, aquele que edifica com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os irmãos percebem que nesse versículo não tem um ponto final ali, só tem vírgula. Então, o que alguém edifica é ouro, prata, pedras preciosas, não tem um ponto final. E fala de uma segunda pessoa. Alguém edifica com ouro, prata, pedras preciosas, vírgula, madeira, vírgula, feno e palha. Então, a nossa edificação, ela tem sido com esses materiais. Agora, qual o percentual de ouro, prata e pedras preciosas que nós temos? E qual o percentual de madeira, feno e palha? Se eu tiver 90% de madeira, feno e palha, só vai me sobrar 10%. E se eu tiver 99% de madeira, feno e palha, eu tenho 1% de ouro, prata e pedras preciosas. Então, aí nós devemos perguntar para o Senhor e também entrar para dentro da nossa consciência e ver como nós temos edificado. Aquilo que queima, vai queimar, não vai sobrar nada. Agora, se nós tivermos uma constituição a cada dia, sendo constituído com o ouro, a prata e as pedras preciosas, esses se purificam com o fogo, né? O ouro se purifica no fogo. As pedras preciosas se purificam no fogo. Agora, madeira, feno e palha, elas consomem. Então, devemos perguntar para o Senhor, né? Como é que tem sido a minha edificação? Irmãos, vamos ler o ponto 5, algarismo romano 5, por favor. Por fim, Deus triunfo e a humanidade redimida serão misturados e edificados como uma só entidade, a Nova Jerusalém. Amém. Aqui, né, no matinal, ele fala, no ponto 1 embaixo, fala do hino 972, que nós cantamos, né? Fala da estrofe número 9. Vamos ler a estrofe número 9 do hinos aí, na página 62. Deus no homem, este em Deus, tendo mútua habitação. Deus seu conteúdo é, e o homem expressão. Então, Deus seu conteúdo é, e o homem expressão.
Nós vamos expressar aquilo que nós temos dentro de nós. A Nova Jerusalém é edificada por Deus constituir-se no homem, para torná-lo igual a Deus em vida, natureza e constituição, para que Deus e o homem se tornem uma entidade coletiva. Senhor Jesus. Aqui no finalzinho do esboço, na letra E, tem uma frase, né, que inclusive foi colocado como inscrição no túmulo de Witness Lee, tá aí embaixo. Vamos ler ela junto? O Deus triuno processado e consumado, segundo o bom prazer do seu desejo e com a intenção mais elevada na sua economia, está edificando-se no seu povo escolhido, e o seu povo escolhido nele mesmo, para obter uma constituição em Cristo, como uma mescla da divindade com a humanidade, para ser o seu organismo e o corpo de Cristo, como sua expressão eterna e habitação mútua do Deus Redentor e o homem redimido. A consumação final dessa estrutura milagrosa e preciosa será a Nova Jerusalém pela eternidade. Amém. Nós temos aquele hino, né, que fala, é o bom prazer de Deus trabalhar seu Cristo em mim. Irmãos, Deus tem um bom prazer em trabalhar Cristo em nós. Que nós também tenhamos esse bom prazer de deixá-lo trabalhar em nós. Porque muitas vezes nós somos daquele tipo, né? Estamos caminhando, mas com o freio de mão meio puxado, né? Então, tem que soltar o freio de mão, né? Deixar que o Senhor, Ele possa realmente trabalhar em nós. Essa semana eu vi um exemplo muito bom. Uma pessoa que estava dando uma palestra e tal, e eu queria passar para os irmãos. Talvez alguns já conhecem, né? Numa festa de aniversário, por exemplo, tem o bolo lá, né? Tem o aniversariante, tem o bolo. E aí, tem-se o costume de falar para o aniversariante, para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Já viram isso? Você já ganhou o primeiro pedaço de bolo ou não? E é o maior, né? O maior pedaço. Você já deu o primeiro pedaço de bolo seu para alguém? Quando você dá aquele primeiro pedaço de bolo para alguém, você está fazendo o quê? Você está honrando aquela pessoa, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a esposa, né? O duro é que se tiver a esposa e a esposa e a mãe dele junto, aí é difícil, né? Dá para uma pode ficar magoada, tal, mas os irmãos entendem, né? Então, aquele ato de dar o primeiro pedaço de bolo está honrando a pessoa. A pessoa faz um bolo lá em casa, o primeiro pedaço vai para fulano. Irmãos, Deus Ele não quer o bolo inteiro, Ele quer o primeiro pedaço. Né? Ele quer ser honrado. Então, de manhã, a primeira hora do dia, os primeiros momentos do dia, não deve ser seu, nem do celular, nem de nada. Tem que ser para o Senhor. Isso é um ato de honrar. Né? Então, todo mundo vai comer o bolo. Depois todo mundo come o bolo, né? Mas aquele primeiro pedaço é o mais gostoso. É o melhor, né? Quando a gente vai comer churrasco, o primeiro pedaço de carne não é o mais gostoso que o último? Entende? Então, Deus, Ele quer ser honrado. E nós vamos honrá-lo se nós tomarmos as primeiras horas do dia, né? Tem gente que consegue ficar 2 horas desfrutando o Senhor, 3 horas, tal. A maioria ainda trabalha, né? Tem aquele horário restrito, mas mesmo assim, faça um horário que você dê para ele os primeiros horários do dia, né? Porque ele será honrado. Depois você vai fazer as suas coisas, você vai tomar o seu café, né? Depois você vai dar uma olhada no celular, ver se tem mensagem, mas faça com que a primeira coisa do dia, o primeiro pedaço do bolo, seja para o Senhor. Honre o Senhor. Amém. Eu achei muito interessante essa ilustração. Amém. E espero assim estar praticando sempre, né? Acordar de manhã,
me colocar em oração e clamar algumas vezes: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Fale algumas vezes. Para isso você tem que ter tempo hábil, né? Não vai trabalhar 8 horas e querer fazer isso 10 para as 8, né? Não vai dar muito certo, né? Então, se vai entrar 8 horas no serviço, acorde bem mais cedo e proclame o seu amor para o Senhor. E depois não fale só: Senhor Jesus, eu te amo, mas fale também: Senhor Jesus, nós te amamos. Porque aí você inclui os irmãos também, né? Porque nós, quando oramos, nós incluímos os irmãos, né? A gente não ora mais daquele jeito: Senhor, me abençoe, Senhor, me dê um bom dia. A gente fala: Senhor, nos abençoe, nos dê um dia na tua presença e assim por diante, não é isso? Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos dar graça, né? Permitir que Ele trabalhe em nós, para que nós, com Ele em nós, edifique a sua casa. Amém? A reunião está aberta para os irmãos.